Olá, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira para celebrar o Senhor nosso Deus, adorar o seu nome, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações e sobre todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. A nossa oração é que você desfrute de tudo aquilo que Deus certamente preparou para você nesta noite através deste culto. Nós oramos para que Deus ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos receber da sua parte nesta noite e que nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Portanto, que este culto traga edificação aos nossos corações e glória ao nome do Senhor. Amém. Olá, meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, de 33 a 36, e assim diz a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai que tem cuidado, ó Deus, de cada um de nós. Por isso, Senhor, pedimos, recebe, ó Deus, o culto que vamos prestar ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa do teu santo trono olhar para cada um de nós, sondar o nosso coração, encontrar, Senhor, em nós servos bons e fiéis. Muito obrigado, ó Deus, por estar junto aqui com os meus irmãos, podendo cultuar ao Senhor. Que a tua bênção continue sobre a vida de cada um. Que o Senhor, ó Deus, continue nos protegendo e nos dando o pão de cada dia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. É isso que oramos, ó Pai, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de lembrar os irmãos
das programações da nossa igreja que estão acontecendo todo domingo às 10 e às 19 horas e também na quarta-feira às 20 horas. O irmão pode assistir o nosso culto através do nosso canal do YouTube ou no domingo pela manhã presencialmente, respeitando a faixa etária de 10 até 59 anos, tomando todos os cuidados e fazendo a sua inscrição através do link que será disponibilizado após a live do culto de hoje. Também lembramos aos nossos queridos jovens e adolescentes que o nosso culto da juventude, Juventude Conectada, tem acontecido todo sábado presencialmente às 19 horas e também estamos transmitindo ao vivo direto do nosso templo, e o link de inscrição também será disponibilizado hoje após a live. Queremos lembrar os nossos irmãos da nossa equipe de aconselhamento que está à disposição para continuar ajudando pessoas, o nosso grupo de intercessão, nossos irmãos que estão orando todos os dias às 7 da manhã e às 18 horas através do Google Meet. Você pode solicitar o link através do nosso WhatsApp e também os nossos pequenos grupos, que é o nosso momento de união, mesmo que de forma online, de convivência de forma online com os nossos queridos irmãos toda semana. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, corra, não perca tempo, porque realmente tem sido um tempo de crescimento, um tempo muito bom de aprendizado junto com os nossos irmãos. Para mais informações dos nossos ministérios, dos ministérios da nossa igreja, você pode estar acessando o nosso boletim através do aplicativo da nossa igreja e também através do nosso site www.capunga.org.br. Que Deus continue nos abençoando, nos dirigindo e guiando cada atividade da nossa igreja. Amém. Criar
Esse é o nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. Gostaria de ler o texto de Mateus 6,33, onde o Senhor Jesus nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que possamos sempre colocar as coisas do Senhor, as coisas do reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, sabendo que o restante Ele com certeza há de acrescentar para cada um de nós. Você pode estar transferindo o seu dízimo ou sua oferta para um dos 5 bancos que aparecem agora na sua tela. Tire uma foto, um print, e você pode estar nos enviando essa oferta ou o seu dízimo. Você pode enviar a oferta específica também, que é para compra de cestas básicas, mas você também pode continuar contribuindo para o nosso plano de investimento para o centenário. Ao fazer a sua transferência, nos envie o comprovante via e-mail ofertas@capunga.org.br, e nesse e-mail você vai estar descrevendo qual é a finalidade do valor que você nos enviou. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, que com certeza Deus tem acrescentado muito e somos muito gratos a cada um de vocês que tem permanecido fiéis ao Senhor. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e a sua família. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que foram depositados diante do altar do Senhor. Feche teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado pela fidelidade do teu povo. Mas te agradecemos ainda mais, Senhor, pela tua fidelidade. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos e podemos, Senhor, descansar em tua generosidade, Pai. Queria te pedir, ó Deus, por aqueles irmãos que estão passando por dificuldade nesse momento, seja dificuldades emocionais, dificuldades, ó Deus, financeiras, pessoas que estão precisando de emprego, Senhor. Abre as portas, ó Deus, que o nosso país, Pai, possa viver uma crescente, Senhor. Que o Senhor continue abençoando as lideranças, ó Deus, que foram constituídas pelo Senhor. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos ajuda a entendermos a Tua Palavra quando ela nos instrui a buscar primeiro o Teu reino, primeiro aquilo, Senhor, que está no Teu coração, porque todas as outras coisas o Senhor já sabe, o Senhor já conhece e com certeza o Senhor há de acrescentar em nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pela clareza da Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E isso, ó Deus, não é por nossos méritos, mas em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Seus caminhos.
A graça e a paz a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite de quarta-feira. Estamos aqui para mais um momento de reflexão na palavra do nosso Deus. Quero convidá-lo neste momento a orarmos e colocarmos nossa vida diante do Senhor, consagrando esse momento somente a Ele. Que possamos colocar toda a nossa vida diante do Senhor, tudo aquilo que se passa na nossa mente, aquilo que são nossas ansiedades, nossas alegrias, o que acontece nesse dia, coloquemos agora diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Tu sabes a realidade, Tu sabes o momento das pessoas que nos acompanham. Ó Deus, estamos longe fisicamente, mas estamos unidos agora num só propósito. Refletirmos na Sua palavra. Refletirmos e ouvirmos a voz, a doce voz do Teu Espírito, ministrando em nossas vidas. É a oração que eu faço e é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, para reflexão nesta noite, eu quero propor o capítulo 3 do Evangelho de João. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 21, num diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos, que era durante a festa da Páscoa em Jerusalém que se deu esse encontro e esse diálogo. Um encontro onde esse homem veio à noite estar com Jesus. Ele veio à presença de Jesus. E a Sagrada Escritura nos revela da seguinte forma. Diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e era um dos principais dos judeus. Diz que esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu a Nicodemos: Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então respondeu: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? E Jesus então respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não crerem quando falo sobre coisas terrenas, como vocês vão crer se eu lhe falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A primeira coisa que aprendo, entre muitas, mas quero salientar e trazer à reflexão apenas 3, é quanto a Nicodemos. Já ouvi muitas reflexões e reflexões preciosas quanto a um Nicodemos que tinha temor e vergonha de vir ao dia, à luz do dia, até a presença de Jesus, em cuidado do seu status, em cuidado daquilo que ele representava diante dos fariseus, dos judeus, várias outras situações. Mas quero refletir na parte positiva de Nicodemos. E quero refletir Nicodemos como mestre. Nicodemos, alguém que tinha passado pela escola dos fariseus, pela escola dos mestres. Um Nicodemos que tinha desde menino sido educado e preparado para ser um mestre, para ser alguém que tivesse profundo conhecimento da interpretação da lei de Moisés. Mas ele vem até Jesus. Jesus não tinha passado por uma escola de mestres. Jesus não tinha um currículo acadêmico. Mas ele então, ao ouvir a presença de Jesus, o que me chama a atenção é que ele vem e diz: Mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nessa reflexão eu penso e gosto de pensar num Nicodemos simples. Um Nicodemos que, mesmo vivendo sim a realidade de fariseu, mesmo vivendo na sua época com tantas interpretações equivocadas da lei, mesmo não tendo o coração, de certa forma, preparado para entender perfeitamente quem era Jesus, mas ele tem dentro de si, ele tem no seu discernimento a capacidade de entender que aquele que estava diante dele era alguém que vinha da parte do Senhor. Ele tinha no coração, no homem interior, sede de Deus. Eu vejo aqui um Nicodemos humilde, um Nicodemos que se desarma, um Nicodemos que entrega tudo o que ele era como mestre, ele entrega tudo e reconhece em Jesus alguém maior que ele. Ele vem, parece-me, a mim, que ele vem para aprender com Jesus. E ele não vai se sentir constrangido em fazer perguntas que o próprio Jesus vai mostrar a ele que ele não tem entendimento. E ele não vai contradizer a Cristo, porque ele, desde o início,
Jacó coloca a proposta que ele está ali porque reconhece em Cristo alguém que veio da parte do Deus vivo. Então, em Nicodemos, nesse homem, temos muito para aprender. Temos para aprender como nos aproximamos de Cristo, como chegamos para perto de Cristo, como o reconhecemos ao estarmos na sua presença. Chegamos diante dele com tudo que somos, de toda a nossa estrutura e com a nossa tradição e com a nossa cultura, ou chegamos diante de Cristo reconhecendo que ele é o Mestre, que ele é o Senhor vindo da parte de Deus. Penso que isso faz muita diferença. Quando nós aproximamos de Cristo, detentores da verdade, quando chegamos diante de Cristo, com toda a nossa formosura humana, e não estamos dispostos a abrirmos mão disso para termos um relacionamento íntimo com Jesus, então perdemos a oportunidade de ouvirmos dele, de termos dele, da parte dele, a perfeita revelação que vai fazer a diferença na nossa vida. Algumas coisas talvez nem venhamos a ter entendimento no momento, mas com certeza ela fará toda a diferença na nossa vida. Porque Jesus, quando fala com Nicodemos, nos traz essa clareza. Ele entra então na proposta de falar para Nicodemos do novo nascimento. Ele abre a possibilidade e abre o assunto com Nicodemos, mas na verdade ele fala com todo ser humano que se aproxima de Jesus e que lê esta palavra. Fica ali revelado, e quando João é constrangido pelo Espírito a registrar esse diálogo, isso faz um instrumento na mão do Senhor para que chegasse até nós e que através desse diálogo nós também pudéssemos refletir no nosso relacionamento, na nossa forma de estarmos na presença de Jesus. Quando Jesus abre o assunto do novo nascimento, ele não abre somente para Nicodemos. É interessante nós vermos que ele abre, mas ele já abre falando da humanidade. Ele vai dizer no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos, independente de onde estiverem. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, a humanidade toda, mas para que a humanidade fosse salva por ele. Duas coisas aprendo aqui. Uma é que Jesus, ao falar com Nicodemos, ele coloca então, a partir desses versículos, ele coloca esse novo nascimento que ele está falando para Nicodemos, ele coloca como possibilidade a toda a humanidade, em todas as gerações, em todos os tempos. Mas ele também coloca que tudo isso tem origem no amor de Deus. O tema da nossa campanha de missões nacionais é porque Ele me amou. A divisa está em 1 João capítulo 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nascente da salvação, a nascente do novo nascimento proposto por Jesus, ele diz que vem do amor do Pai.
Ele diz que tudo o que está acontecendo, tudo que vai acontecer, quando ele fala no versículo 15, quando ele fala no 14:15, que ele diz que o Messias, o enviado de Deus, teria que ser levantado, teria que ir à cruz para poder salvar e dar a oportunidade da vida eterna ao pecador. Ele vai então registrar e revelar que tudo isso nasceu do amor de Deus. Nasceu daquele amor que fez com que Deus enviasse o que ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio Filho, que se fez carne para que o homem pudesse conhecer e viver a realidade da salvação. Isso nós precisamos refletir nisso. Assim como precisamos refletir da forma que nos aproximamos de Jesus e temos sim como aprender muitas coisas preciosas na vida de Nicodemos. Também precisamos entender que Jesus não veio à Terra para nos prometer coisas para este mundo somente, para esta vida terrena somente, mas muito mais do que isso. Ele veio nos propor a vida eterna. Mas ele diz claramente que é impossível chegarmos à vida eterna se não houver o novo nascimento. E esse novo nascimento é algo que nós não vamos conseguir explicar com as nossas próprias palavras. Não haverá palavras, não haverá como nós expressarmos o que acontece no momento que nascemos de novo. Ali acontece aquilo que entendemos como justificação, como reconciliação, como salvação. Éramos uma criatura, passamos a ser outra criatura. Vivíamos de uma forma, passamos a viver de outra forma. Mas as nossas ações, reações, a nossa forma de vida não muda por conceitos intelectuais, não muda porque lemos e porque entendemos apenas que aquilo é correto. Mas vivemos porque somos movidos por uma nova vida que há agora no nosso interior. E essa nova vida nasceu, essa nova vida se fez realidade, porque Deus nos amou e porque Ele enviou Jesus para que pudéssemos viver essa vida aqui na terra e viver essa vida também na eternidade. É muito importante refletirmos nisso. É muito importante entendermos desta forma. Porque quando Cristo nos salvou e quando o poder de Deus nos fez nova criatura, Deus tem um projeto para todos nós. Assim como Jesus fala para toda a humanidade, assim como Ele fala da salvação para toda a criatura, Ele trata cada uma em particular. Eu lembro que até os 25 anos eu era um homem. Eu vivia de uma forma, eu pensava de uma forma, eu sentia, eu reagia de uma forma. Mas houve um dia muito especial, um dia em que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. A partir dali, as pessoas que me conheciam passaram a ver em mim uma nova criatura. Mas esse meu novo andar não era somente porque eu tinha entendido, não é somente porque o meu intelecto me levava a fazer, mas é porque de dentro do meu ser, no meu íntimo, assim como eu passei a entender que eu era filho de Deus, eu também passei a viver uma nova vida e o desejar ter uma nova vida. E passei a viver essa vida de tal forma que a minha própria família veio a entender, e até hoje, pela graça de Deus, aqueles que me conheceram antes dos 25 anos, sabem que nesses 33 anos tenho vivido em novidade de vida. Aprendi a perdoar, aprendi a escutar, aprendi a ouvir, aprendi
tantas coisas, e essas coisas aprendi com o Senhor, através de servos, de servas da sua palavra. Agora eu gostaria de refletir também quanto a esta palavra do nascer de novo, e o quanto ao viver na eternidade. É que quando sairmos deste mundo, e eu tenho refletido nisso, daqui nada levaremos, nada do que somos, nada, nenhum título que temos aqui neste mundo, nada daquilo que conquistamos em riquezas, em ouro, em prata, seja pouco ou seja muito, não levaremos conosco. Mas eu tenho refletido que se não podemos levar nada, nós podemos deixar muito. Nós podemos deixar um legado de testemunho de que Jesus fez em nós uma grande obra, de que Jesus mudou o nosso viver. Nós podemos sim deixar esse legado. E o meu coração se alegra quando meus netos, já homens, hoje tenho 2 netos, eles possam lembrar do avô que já partiu. No futuro, eles lembrarem quando eu já estiver na eternidade com o Senhor, eles lembrarem de mim como um homem de Deus, um homem que andava com Deus. Que os meus netos, que o meu filho, quando já idoso, tenha satisfação, prazer em testemunhar para os seus filhos, para os seus netos, de que o pai dele viveu para o Senhor. Que ele possa contar para gerações futuras. Que para a memória deles o meu legado seja de um homem que sabe perdoar, de um homem que é capaz de pedir perdão, de um homem que é capaz de agir no meio dessa geração de uma forma diferente, não movido por aquilo que o mundo me dá, mas movido pelo amor de Deus. E para que eu possa deixar esse legado, para que eu possa realmente, o dia que me despedir deles, se eu tiver essa oportunidade, eu possa fazê-lo com a convicção que eu deixo com eles o maior tesouro que um homem pode ter, que eu possa deixar com eles o amor do meu Deus, o amor do meu Deus, e não somente em palavras naquele dia, mas que eu possa deixar como testemunho, um testemunho vivido agora, um testemunho vivido neste tempo, neste momento. Isto eu penso ser muito importante para a minha vida. E eu entendo que todos nós precisamos refletir nisso, porque o Senhor espera isso de nós. Nós, ao lermos a história de Abraão, a história de Moisés, a história de Josué, a história de Neemias, a história de tantos homens que andaram com Deus, que amaram a Deus, do jovem Daniel, do jovem Davi, do jovem Paulo, que, entendendo que servia a Deus, consentia com a morte daqueles que serviam o Senhor em Cristo Jesus, mas que quando teve um encontro com Jesus, sua vida teve uma mudança radical. Desde o dia que ele encontrou-se com Jesus, que ele ouviu a voz do Senhor falando com ele de forma pessoal, ele então nunca mais, de forma alguma, perseguiu a igreja, mas passou a sua vida entregando o que ele tinha de melhor para que a igreja vivesse em comunhão, para que a igreja tivesse a edificação.
Amados e amadas, eu entendo que Paulo, ele amava a igreja de forma tão intensa, que tudo que ele sofreu, como ele disse, era ganho, porque isso glorificava o nome de Cristo, agradava a Deus e era bom para a igreja. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos nos colocar no lugar desse Nicodemos. Como chegamos? Como nos aproximamos de Cristo? O nosso coração, hoje transformado pelo amor de Deus, hoje conhecendo do Senhor, nós, como igreja de Jesus deste mundo, como nos aproximamos do nosso Senhor? Como nos aproximamos de Cristo? Nos aproximamos cheio de soberba, cheio de vaidade. Vamos a Cristo dialogar com Ele pela Sua palavra ou em oração, querendo impor as nossas razões, querendo impor a nossa cultura, a nossa forma de entender a vida. Ou vamos a Cristo dizendo a Ele: Senhor, nós entendemos que Tu vieste da parte do Pai e que o amor do Senhor, nosso Deus, foi que trouxe o Senhor ao mundo para a minha salvação. Eu estou aqui para aprender com o Senhor. Eu estou aqui para ter uma nova vida. Eu estou aqui para nascer de novo. Eu estou aqui para viver esse novo nascimento. Eu estou aqui para, Senhor, a cada dia, momento a momento, ser transformado pelo Teu poder, ser transformado pela Tua graça. Estou aqui porque Tu és o Senhor. Estou aqui porque eu não tenho nada para dar se eu me afastar de Ti. Se queremos deixar um legado, se desejamos deixar um legado para a nossa geração e para as gerações futuras, em especial para a nossa família, precisamos hoje vivermos como verdadeiros servos de Cristo. Precisamos vivermos hoje nutridos por aquele que nos amou primeiro. Precisamos viver nutridos pelo amor do nosso Deus. Precisamos, de forma muito clara, darmos testemunho de que esse amor é o combustível da nossa vida, é a motivação, é a força, é a nossa esperança. Desejo a vocês, a todos que me ouvem nesta noite, que esta reflexão, de uma forma, traga paz ao seu coração, porque Jesus veio não para condená-lo, mas veio para salvá-lo. Jesus veio não para nos impor cobranças, mas veio para nos dar a oportunidade de mudança. Mas que de um outro lado, traga sim a você confronto, porque eu me sinto confrontado, eu me sinto que estou diante da verdade quando estou diante de Cristo, quando estou diante da palavra. E é ela que me traz a necessidade de mudança a cada dia. Eu preciso a cada dia aprender mais e mais do Senhor. Se há algo que precisamos fazer nesta vida, é andar todos os dias, andarmos e nos aproximarmos mais e mais do Senhor, com os olhos fitos nele, olhando firmemente para Ele, mas com o coração desarmado, com o homem interior desarmado, sem apresentar nada dos nossos valores, mas olhando para Jesus como Senhor dos Senhores, aquele que veio da parte do Deus vivo para nos dar vida e vida
em abundância. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento, Senhor, agradecidos pela sua palavra. Ó Deus, como Tu é maravilhoso, como grande é o Teu amor, como o Teu amor faz bem para nós, como o Teu amor cura nossa alma, como é bom refletir, Senhor, que ao estarmos na Sua presença e ao reconhecermos que o Senhor veio da parte do Deus Altíssimo, ao reconhecermos que, sim, Tu és o Senhor e nós somos os servos. Como é bom, Senhor, refletir. Ó Deus, ajuda-nos a sermos canal de bênção na nossa família. Que venhamos sempre a viver para a comunhão e a unidade da nossa família. Que tenhamos tempos a orar pela nossa família e trabalhar em função de que todos os nossos familiares venham a reconhecer ao Senhor como Salvador, ao Senhor como aquele que veio da parte de Deus. Mas que também sejamos bênção dentro da Tua igreja. Que possamos respeitar as autoridades que Tu levanta e que possamos amar a todos com o mesmo amor que o Senhor nos amou e o mesmo amor que o Senhor ama a Sua igreja. Que possamos viver dentro da igreja como servos. Possamos viver dentro da igreja como pessoas que estamos ali para abençoar, para a edificação da Tua igreja, todos os dias. E como corpo da Tua igreja, como membro da Tua igreja, possamos ser luz para o mundo, testemunho para os que estão de fora, para que eles possam também receber da Tua graça e do Teu amor. Esta oração que faço, Pai, faço pela minha vida e pela vida de todos os meus irmãos que me acompanham neste momento, neste culto de adoração ao Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Cantemos o hino de número 201 do nosso cantor cristão, O Novo Nascimento. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer, importa renascer. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender, importa renascer. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa
importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a mensagem preciosa que o pastor Roberto Santos acabou de compartilhar conosco. Expressamos o nosso sincero desejo que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério entre nós, coordenando a área de missões em nossa igreja. Também gostaríamos de deixar o convite para que você continue conosco no Instagram da nossa igreja. Eu e o pastor Roberto estaremos juntos em mais uma live, compartilhando um pouco mais da mensagem de hoje e também realizando momentos de oração em favor dos nossos motivos de oração e intercessão. Esteja conosco, @ibcapunga no Instagram, você nos encontrará assim que terminarmos o nosso culto desta noite. Gostaríamos de deixar também o convite para que você participe das nossas reuniões de oração, amanhã, quinta e sexta-feira, pela manhã, às 7 da manhã e também às 18 horas, teremos, portanto, as nossas reuniões de oração pelo Google Meet. Na sexta-feira, terminando a reunião de oração, às 19 horas, teremos a nossa live com um convidado. E o convidado desta semana é o pastor José Márcio Bertassoni, do Rio de Janeiro. Ele é pastor e psicólogo e estará abordando o tema da depressão. Você é nosso convidado. A nossa live de sexta-feira será realizada através do nosso canal no YouTube e você poderá acompanhar conosco e certamente será uma bênção, algo que trará grande edificação a todos nós. Sexta-feira, dia 25, às 19 horas, live com o pastor José Márcio no YouTube, canal da nossa igreja. No próximo sábado teremos mais uma edição do Juventude Conectada, presencial e transmitido também pelo nosso canal no YouTube. Você deve fazer a sua inscrição no aplicativo da nossa igreja. Também no próximo domingo, pela manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical no horário das 9 horas da manhã pelo nosso canal no YouTube e depois teremos também o nosso culto online transmitido pelo nosso canal no YouTube e pela Rádio Evangélica FM e também presencial. Pedimos que você faça a sua inscrição através do aplicativo da nossa igreja para participar do nosso culto deste próximo domingo pela manhã. À noite teremos o nosso culto normalmente apenas no formato online, transmitido também pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Nossa oração é que Deus continue abençoando você nesta semana e que juntos estejamos pela sua graça no próximo final de semana. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre todo o teu povo, espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, concedendo um restante de semana muito abençoado, muito feliz e cheio de vitórias na presença do Senhor. Amém.